Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram a ele um que devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante do senhor e suplicava: dá-me um prazo, senhor, e eu lhe pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e lhe perdoou a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: pague o que me deve. O outro caiu a seus pés e pediu-lhe: dê-me um prazo, senhor, e eu lhe pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. E então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu lhe perdoei toda a dívida porque você me suplicou. Não devia você também se compadecer de seu companheiro de serviço, como eu tive piedade de você? E o senhor, enfurecido, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim tratará vocês, meu Pai Celeste, se cada um não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Está no ar mais um Madrugada de Bênçãos, esse programa da Rede Século XXI preparado para você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e nessa madrugada estarei junto com você para podermos rezar, meditar e assim mergulhar no Evangelho que abriu o nosso programa de hoje. O Evangelho de Mateus, que relata com grandiosidade a atitude do perdão. Que bom que você está aí e nos permite chegar até a sua casa. Que bom você fazer companhia para nós e assim juntos partilharmos a vida e construir esse programa com a sua história, com aquilo que você vive, com aquilo que você sente. O Madrugada de Bênçãos é um programa feito para você e a sua participação aqui faz toda e completa diferença, porque é com você que nós queremos conversar, é com a sua vida, é sobre a sua vida que nós queremos saber, para juntos, como irmãos, rezarmos e pedirmos ao Pai do Céu aquela coragem, aquela força para superar aquilo que deve ser superado, para vencer o que deve ser vencido e para obter a força para prosseguir a caminhada. Hoje o nosso tema é de uma profundidade imensa. No Evangelho que abriu o nosso programa hoje, nós víamos a preocupação dos discípulos de Jesus em perguntar ao Mestre quantas vezes deveria dar o perdão se o irmão pecasse contra ele. Até 7 vezes? Ou seja, eu posso perdoar até um limite? Mas Jesus diz, eu não te digo somente vezes 7. 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre e eternamente. Essa resposta do Senhor, ela veio ilustrada com a parábola que ele conta, do servo que devia uma quantidade imensa ao seu senhor e suplicou o perdão da sua dívida e foi perdoado. Aquele que foi perdoado encontra um colega que deve uma quantidade infinitamente inferior à que ele devia ao seu patrão. E ele, que foi perdoado pelo patrão, ao encontrar aquele que deve menos, cobra-lhe, denuncia-lhe e faz com que ele pague a dívida. Isso cria revolta entre a comunidade. Isso cria uma admiração para com esta atitude. E aqueles que ali estavam vão dizer ao chefe, olha,
aquele que tu perdoastes não perdoou o irmão. E aí, o Senhor, Ele chama aquele que havia perdoado e lhe diz: eu não te perdoei, porque não perdoastes teu irmão, que te devia muito menos que tu me deves. Vejamos que essa parábola, ela ilustra aquilo que nós rezamos diariamente. Aquilo que nós rezamos cotidianamente quando pronunciamos a oração que o Senhor nos ensinou. E que oração é esta? A oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Neste pedaço da oração, neste trecho da oração do Pai Nosso, a condição que nós expressamos para Deus de receber o perdão dele é perdoando o outro, é perdoando quem nos ofende. Perdoai, pois, ó Deus, as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, se eu não perdoo a quem me tem ofendido, eu não posso pedir ao Pai o perdão para comigo. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso viver sem o perdão de Deus e sem perdoar o outro? Lembremos que o perdão, ele é necessário para o nosso equilíbrio interior. E o perdão, ele não brota do nada. Ele não é algo que vem como um passe de mágica, não. Tanto eu quanto você sabemos que quando alguém nos magoa, quando alguma situação mexe conosco, quando nós vivenciamos alguns traumas na nossa vida, nós resistimos muito a retomar aquilo, porque aquilo é tão forte, que fere não a nossa carne, mas a nossa alma. E uma alma ferida, uma alma machucada, ela fica eternamente fragilizada. Por isso que o perdão, ele vem entrando como remédio, como um bálsamo. E esse perdão que é remédio, que é bálsamo, ele é fruto de quê? Da paciência e da tolerância. Nós precisamos ter paciência conosco mesmo, com o outro, e tolerar a nós mesmos e ao outro. Por quê? Porque a situação que gira em torno de nossas vidas, ela exige de nós uma postura, e nós temos que escolher: ou nós vivemos felizes, perdoando aqueles que nos ofenderam e seguimos o nosso caminho, ou nós estagnamos na vida e permanecemos eternamente tristes, não perdoando aqueles que nos ofenderam. Há quem diga que o ato de não perdoar é semelhante a tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Veja bem como você se sente quando sente raiva do outro. Como você se sente quando você guarda rancor e mágoa para com alguém que lhe tem machucado? Fica a alma remoendo, fica o nosso interior dolorido, fica as nossas vísceras, elas ficam todas adoentadas, o nosso espírito fica adoentado. E quem sofre a consequência de tudo isso? Somos nós ou é o outro que nos ofendeu? Nós. O outro jamais vai sentir o nosso ódio. O outro jamais sentirá a nossa indiferença. O outro jamais sentirá a nossa raiva. Raiva, indiferença, ódio, rancor são sentimentos que brotam do nosso interior e ficam dentro de nós, prejudicando a nossa vivência como cristãos, como gente. Vale a pena permanecer assim? Vale a pena permanecer guardando toda essa bagagem negativa, a qual não nos leva a lugar algum? Não vale. E perdoar é uma escolha. Perdoar parte de mim, porque o ato do perdão, ele não vai fazer bem ao ser perdoado, àquele que é perdoado. Não. O ato do perdão, primeiro, ele faz bem a mim. Ele me dá o direito de ser livre. Ele me dá o direito de viver na minha liberdade de ser humano, de ser gente. E dá também ao outro o direito de se refazer. Porque o perdão tem esta pedagogia. Aquele que nos ofendeu, aquele que nos provocou, aquele que nos feriu, ao ser perdoado, ele é chamado, ele é convidado
pelo nosso perdão, há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude. O bom seria que tanto eu quanto vocês, quanto todos nós, ao sermos perdoados, nós mudássemos de atitude. Porque não pensemos que é somente nós que nos ferimos, não. Nós também ferimos os outros. E será que nós temos essa noção de que nós somos também causadores de feridas nas almas dos outros? Nós temos essa consciência de que muitas vezes nós também causamos grandes danos na vida daquele que está à nossa volta? Precisamos saber disso, porque quando nós temos essa consciência, nós sabemos que a vida é uma via de mão dupla. Uma hora eu perdoo, outra hora eu sou perdoado. E se eu não perdoo, como que eu posso ser perdoado? Então precisamos ter essa noção de que a nossa humanidade finita, falha, incoerente, ela nos dá essa dimensão, esse direito de nos refazermos. Porque o que importa é ser feliz. O que importa é a nossa felicidade. O que importa é você gostar de você mesmo. E se você gosta de você mesmo, se você se ama, se você se valoriza, se você se cuida, você não vai querer que o seu interior ele seja amargurado. Você não vai permitir que o veneno do ódio, da indiferença, ele paire no seu coração. Decidir se aquela pessoa ou não vai fazer parte da sua vida, isso é uma outra história. Mas nós precisamos olhar para a história, nós precisamos olhar para aquilo que passamos e perceber que aquilo, ou melhor, e sentir que aquilo, ele não traz mais danos para mim. É a mesma coisa de um casal que tem traição entre eles. Quando uma das partes trai, quando uma das partes comete adultério, é necessário que haja o perdão, ou então a separação ali, ela é nítida. Não é o fato do outro ter cometido adultério que ele não tem a chance de se refazer. Porém, a parte traída, ela precisa, com a sua sinceridade, perdoar o outro e aquele que traiu, procurar emendar-se. E assim, continuar, recomeçar e reconstruir a vida. Porque se nós ficarmos eternamente puxando a linha do nosso passado, eternamente buscando lembrar daqueles fatos, daquelas situações que nos causaram dor, as nossas feridas, elas vão continuar abertas. E uma ferida que é sempre mexida, ela jamais é sarada. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos remoer passado. Quem vive de passado é museu. O nosso passado, a nossa história, ela nos serve como trampolim para que nós possamos viver o nosso presente e nos projetar para um futuro. Eu não posso mexer naquilo que foi. Eu não posso mudar aquilo que aconteceu. Eu não posso impedir que uma traição ela tenha sido feita. Mas eu posso mudar o meu posicionamento, a minha atitude frente à situação que eu estou vivenciando. Eu posso modificar a minha reação diante daquela situação onde eu estou inserido. E isso depende de você. Isso depende de cada um de nós. Isso chama-se atitude. Uma atitude que é reativa, não uma atitude de vítima. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de sermos vítimas. Ah, porque fulano fez isso comigo, jamais eu esquecerei. Ah, porque Beltrano fez isso comigo, nunca vou esquecer. E dói na minha alma quando eu lembro que aquilo aconteceu. Vale a pena viver assim? Isso traz felicidade? Isso lhe dá um conforto de alma? Não, não dá. Apenas lhe concede desgosto. E nós não somos feitos para viver na melancolia da vida. Nós somos feitos para o céu. O céu é o nosso lugar.